Ragadirogan satatano shaktana sheshakaya prasurtana sheshan Autsukya mohar artidan jaghana Yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam bem-vindas a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana capítulo 3, o capítulo de Rutu Charadhyayam, e hoje a gente vai ler os shlokas número 7 e número 8. Então, na semana passada a gente acabou a ideia de o que acontece ao longo do ano inteiro, com uma visão geral sobre o fluxo das estações. Então você tem dois ciclos básicos, né? Então você pode dividir o ano em dois. Um ciclo de movimento do Sol para o norte, no qual a energia do Sol, o calor do Sol, a secura do Sol predominam e afetam a humanidade nessa lógica e tirando a energia das pessoas, deixando as pessoas um pouco mais fracas. Então, no ápice do verão é a época do ano que as pessoas estão mais fraquinhas, de acordo com esse capítulo. E a segunda parte do ano é quando o Sol caminha em direção ao sul, e aí você tem o contrário, né? Você tem o predomínio de mais suavidade, mais frescor, frio, e as pessoas recuperam a sua força. Então, assim, quando chega no inverno, o ser humano está no ápice da sua força, de acordo com a lógica que ele elaborou agora, até aqui, né? Mas agora ele vai deixar isso bem claro pra gente. Então, o shloka número 7 e o shloka número 8, eles dizem o seguinte: Shitegriam vrashtighar melpam balam madhyam tu sheshayoho balina shita samrodhadhe mante prabalo nalaha bhavatyalpendhano dhatun sapachedvayu neritaha Atohi mesmin seveta swadvam lalavanam rasan. Então ele começa dizendo: Shite agriam vrashti gharme alpam balam madhyam tushe shayoho. Então ele aqui está falando de Balam. Então, continuando, né, o que a gente leu lá no nosso shloka na semana passada, ele está aqui falando de Balam, da força das pessoas. Eu já sugeri isso para vocês, mas aqui ele está deixando bem claro. Ele fez um meio shloquinha só para isso, falando Balam tu, então falando aqui especificamente da força das pessoas. Shite agriam, então a palavra agriam significa o melhor, top, né? Então shite, quando tá frio, agriam, a nossa força, o nosso balam, tá top. Vrashti gharme alpam. Então quando tá vrashti, quando tá chovendo, quando tá gharme, quando tá quente, alpam é o pior. É o pior tipo de bala, o pior tipo de força que a gente tem. Madhyam sheshayoho, então sheshayaha Madhyam. Então nas outras, Shesha significa no resto, né? Nas outras estações, Madhyam tá mais ou menos. Então nas estações frias, no caso ele listou duas estações frias, Hemanta e Shishira, nessas duas a gente está com a força melhor do mundo. Nas estações que ele chama de Grishma e Varsha, que são as estações de chuva e de calor, a nossa força está a pior do mundo. E nas outras, nas estaçõezinhas intermediárias, a gente está Madhyama, a gente está transicionando do fraco para o forte e do forte para o fraco de novo, né? Então, na primavera e no outono, a gente está ali nesse Madhyam, nesse meio do caminho. E ele continua: Balinaha Shita Samrodhat Hemante Prabalo Analaha. Então, Balinaha Shita Samrodhat Hemante. Então, a força balina de Shita, do frio, gera Samrodhat. Ele bloqueia alguma coisa, né? Então, esse frio, a força do frio durante o Hemanta, durante o inverno, gera um bloqueio. Um bloqueio de quê? De Analaha. Então, um bloqueio do Agni, um bloqueio do fogo do corpo da pessoa, e que se aplica aqui ao fogo digestivo. Por isso, o fogo, Analaha, fica Prabalaha, fica muito, muito forte. Então, ele está tentando explicar aqui pra gente a lógica da interação do meio ambiente com o nosso corpo. Então, porque tá frio do lado de fora, o calor ele fica bloqueado dentro do corpo. E por causa disso, o fogo aumenta. Essa ideia de fogo, ela comunica direto com a nossa ideia de processo digestivo. Então, não é à toa que ele fala. O Analaha, que é sinônimo de Agni aqui, do fogo digestivo, né, do processo metabólico, ele fica mais forte durante o frio. É interessante porque muitos alunos e muitas alunas me perguntam: poxa, Matheus, se está frio do lado de fora, deveria ficar frio do lado de dentro. Então, piora o Agni. Mas ele aqui está explicando que a tendência do nosso processo é o contrário.
contrário disso. É quando fora tá frio, isso bloqueia a possibilidade do calor sair do corpo. O que talvez em termos de física e termodinâmica não faça muito sentido, mas é o que a gente observou que acontece na prática. Então no frio a pessoa fica com mais capacidade digestiva, fica com mais fome. É óbvio que a explicação deles aqui não é física termodinâmica, né? Até porque a ideia de Agni, a ideia de Analaha, ela tá falando de um processo metabólico digestivo, ela não tá falando de um fogo literal que tá dentro, né? Então não é literalmente um calor, por mais que eles tenham uma relação muito forte. Isso aqui me lembra muito de quando o Charaka Samhita, por exemplo, ele fala que atividades aquáticas aumentam o fogo digestivo também. E aí você usa a mesma lógica, porque você está dentro d'água e a água ela é fria, ela impede o calor de se dissipar, e quando ela impede o calor de se dissipar, você fortalece o fogo. Então não é à toa que as pessoas fazem natação ou então vão surfar e voltam querendo comer o planeta Terra inteiro, morrendo de fome, né? A explicação fisiológica ayurvédica desse processo é essa que a gente está colocando aqui. Você até poderia tentar fazer uma relação com o frio externo e vasoconstrição, inibição da circulação periférica e aumento da circulação interna, mas assim, é tudo elucubração, né? O fato é que o Samhita está dizendo que é isso que a gente observa nos seres humanos e a gente confia neles, ou então vê, né, se tá errado e comprova que está errado, mas na minha experiência clínica, isso aqui se comprova sem a menor sombra de dúvidas na minha observação do dia a dia também. E aí ele continua. Bhavati alpendhanaha dhatun sa pachet vayuna iritaha. Então, alpendhanaha é alpa indhanaha. A palavra indhana é muito interessante, é muito poético, na verdade, porque ela significa, indhana, significa quando você alimenta um fogo, ou quando você gera, você alimenta uma chama, você promove uma chama. Interessante, né? Então, se você não promove, a chama alpa significa menos, a gente já viu essa palavra bastante, então, se você promove menos uma chama, quer dizer, se você não alimenta o fogo digestivo direito, quer dizer, se você não come, dhatun sa pachet, então os datos todos do corpo, né, os elementos que sustentam a vida, pachet, eles são cozidos, eles são digeridos. Por que eles são digeridos? Por vayuna irita. Então, porque o vayu agravado, o vata nesse caso agravado, ele iritaha, ele manda, ele envia, né? Irita significa enviar, despachar, né? Então ele envia o quê? Ele envia o fogo digestivo por todo o corpo. A lógica é bem simples, tá? Se você não come, você agrava o vayu, né? Não colocar comida para dentro do corpo gera vazio, digamos assim. E toda vez que você gera vazio no corpo, você agrava o vata, tá? Esse vata agravado, ele dissipa o Agni por todo o corpo, e esse Agni dissipado por todo o corpo, ele acaba digerindo os próprios dhatus. Então, essa é a explicação fisiológica ayurvédica para o fato de que se você não comer, o teu processo digestivo metabólico, ele começa a digerir o tecido do próprio corpo. O que é óbvio pra gente, né? Se você não come, você vai emagrecendo, você vai perdendo tecido muscular. Isso tudo é explicado aqui por ele. Mas por que ele bota essa explicação fisiológica da digestão e metabolismo aqui? Ele bota aqui para te dizer, no inverno isso é mais agravado, porque no inverno o fogo digestivo tende a aumentar. Então, como o fogo está mais alto, você precisa comer mais. Se você não comer mais, você vai ter uma tendência a perder tecido. A gente observa isso porque o frio exige uma taxa metabólica maior para manter o corpo aquecido. Então, assim, fazendo um paralelo de duas lógicas, né? Essa aqui é a lógica fisiológica ayurvédica, mas se você parar para pensar só, né, numa lógica normal, moderna, talvez, mais fisiológica moderna, você vê, né? Se você está com interação com frio, para manter a homeostase, para manter o calor do corpo, aumenta-se a taxa metabólica. E esse aumento de taxa metabólica exige mais alimento. Não é à toa que é muito comum que no inverno as pessoas queiram comer comidas mais gordurosas, mais pesadas e deem conta, né? Não é, o pessoal não quer ir lá para a serra comer um fondue, essas coisas, né? Então, a explicação ayurvédica para você querer comer fondue é essa daí, tá? E aí ele conclui: Ato hime asmin seveta swadvam lalavanan rasan. Então, ataha asmin, então por causa disso aí que eu acabei de falar, hime, nas estações frias, né? Swadu, o doce,
Amla, o azedo, lavana, o salgado, rasan, os sabores, seveta, você deve usar, você deve procurar. Então você deve tentar usar mais esses sabores que são mais pesadinhos, né? Então, se alimentar de coisas mais doces, mais salgadas e mais azedas nessa época do ano para gerar combustível, digamos assim, suficiente para alimentar o Agni. Do contrário, o Agni agravado pelo Vata, ele pode espalhar pelo corpo e digerir os tecidos. Espero que tenha ficado claro, esse era os slokas que eu queria ler com vocês hoje. E hoje, para o nosso minutinho de sânscrito, a gente vai dar uma olhada na palavra Vrishtigarme Alpam. Vrishtigarmelpam. A palavra Vrishtigarmelpam tem alguns elementos bastante interessantes que eu preciso revisar com vocês. Então, de cara, a gente vê esse vr aí. Esse vr é uma mistura de um v Holland com um r. E aí vocês veem que o r, ele entra embaixo na forma de um Czinho, né? Normalmente quando você junta qualquer consoante com o r, ele vai entrar nessa posição aí. Esse é o mais comum, né? Em segundo lugar, a gente tem uma mistura meio louca que talvez vocês possam pensar, pô, da onde está vindo esse negócio aí? Mas calma aí. Calma, olha e pensa, da onde eles podem estar vindo, né? Então um quadrado com uma linha traçada, isso me lembra muito uma consoante que é o sh. E logo depois dele tem essa foicezinha aí. E essa foice a gente sabe que é o t. É o t alpa prana cerebral, né? E quando você junta o sh com o t, quando você junta o sh com a maioria das outras vogais, na verdade, quando você junta uma vogal que termina com um traço longo, vertical, com qualquer outra vogal, o sistema básico de junção é você elimina o traço vertical e gruda ela. Então é isso que vocês vão ver aí. Então, o sh com o t com o i dá shti, shti. Então o sh perde o traço, junta lá na foicezinha e você coloca o i, que é o ganchinho com o traço à esquerda desse conjunto, né, desse encontro consonantal. Em terceiro, a gente tem o g, que é um g Holland com um a curto. Em quarto, a gente tem esse rme. E vocês veem que tem um ma, vocês conhecem o ma, beleza. Um tracinho, um acento em cima, isso é indicativo da vogal E, então beleza, até aí tá tudo bem. Mas tem um C lá em cima, né? E esse C de cima é o quê? Ah, Matheus, você falou que o C embaixo é o R, então o C em cima é o R diferente? Não, o C em cima ele indica um R, a letra R, Holland, antes da consoante. Então aí você tem um R Holland, um M Holland, com E. R, M, E, rme. E a indicação de que o R ele tá antes é esse Czinho que a gente coloca em cima da consoante. Quando o R tá antes, a gente coloca o C em cima da consoante. E quando o R tá depois da consoante, a gente bota um traço. A gente já viu isso lá atrás. Acho que 3 vídeos atrás a gente viu o pr. E no pr vocês viram que o P, R, o P Holland, R Holland, A, ele vira pra, e a indicação de que o R está depois da consoante é um traço, né, embaixo do P, R. Aqui o R está vindo antes da consoante, e isso é marcado com esse Czinho. Via de regra, quando você tem a consoante R, Holland, antes de alguma consoante, fazendo aí esse encontro consonantal, esse R antes ou à esquerda da consoante, ele é mostrado com esse Czinho em cima da consoante. Então isso aí é um rme. Rme. Caramba, Matheus, é muita coisa para lembrar. E não suficiente, ainda apareceu esse S maluco aí que vocês nunca tinham visto, né? E esse S é o que a gente chama de avagraha. O avagraha, ele é uma indicação, ele não é uma letra, ele não é uma consoante, ele não é uma vogal, digamos assim, ele é uma indicação de que aí dentro tem um A. Então, por causa do avagraha, eu sei que, na verdade, a palavra aí é alpa. Alpa. Mas o avagraha, ele está me dizendo, quando você pronunciar isso, quando você for ler, você não vai pronunciar o A, você vai pronunciar ele direto. Olha que interessante, porque como o sânscrito é uma língua
que se preocupa muito, ela é escrita da maneira como a gente fala e não como um francês ou como um português muitas vezes existe uma desconexão entre a escrita e a fala. No sânscrito não. No sânscrito, se você muda a maneira como você fala, existem regras que mudam a maneira como você escreve. A gente vai ver elas muito mais pra frente, regras que a gente chama de sandhi, de samas, enfim. Então aqui eu só estou mostrando isso para vocês porque vocês vão ver esse S e vocês vão entender o que ele é. Então no próprio Raga de Rogan a gente vê a presença desse cara aí, do Avagraha. E aí vocês podiam estar se perguntando, caramba, Matheus, quem é esse cara? Você não falou dele pra gente ainda. Então, quando tem esse cara, você simplesmente você esquece que ele existe na hora de pronunciar, mas lembra que ele está indicando a presença do A aí no meio. Então a pronúncia disso aqui é Vrishtigarmelpam, Vrishtigarmelpam. Não é Vrishtigarmealpam. Se eu pronunciasse Vrishtigarmealpam, eu ia quebrar a rima dele dentro desse sloka, não ia ficar bonito, não ia ficar sonoro e não ia ficar de acordo com as regras gramaticais. Então, Vrishtigarmelpam é a maneira que a gente pronuncia o Avagraha, quer dizer, a gente não pronuncia. Então lembrem, quando tem o Szão, não pronuncia, mas saiba que tem um A aí no meio. E o Lpam é um L Holland misturado com um P Holland, misturado com um A pequeno, misturado com um M Holland. E essa palavra é a palavra Alpam, que significa pouco, né? Então o L, quando você junta ele com o P, de novo, é uma consoante que tem um traço vertical, né, marcando, você simplesmente se livra do traço e conecta ela com a consoante que vem depois para fazer esse encontro consonantal. E isso fica marcado aí. Eu sei que eu escolhi uma palavra bem difícil, com um monte de elementos, mas por isso que eu escolhi essa palavra, né? Para a gente poder usar uma palavra do sloka que a gente acabou de ver e vocês entenderem todos os elementos que tem aí dentro. Ah, Matheus, sânscrito é muito difícil. E vocês precisam aprender se vocês querem se aprofundar de verdade no Ayurveda. Esse é o nosso minutinho de sânscrito, espero não ter torturado demais vocês. Eu espero que tenha ficado bem claro o sloka de hoje. Se não ficou, deixem seus comentários aqui. E me digam também, se vocês chegaram até aqui, o que vocês acham dessa proposta, né, dessa coisa do calor que sai do corpo, que fica no corpo, que aumenta com frio. Na experiência de vocês isso se comprova? Bom, eu aguardo vocês na próxima quarta-feira. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo.